Paz do Senhor, igreja. Vamos se colocar de pé. Vamos estar adorando e exaltando o nome do Senhor. Hoje é o nosso último dia de campanha, o último dia. Mas aqui nessa campanha só é o último dia. Mas nós iremos continuar todos os dias buscando a presença do Senhor. Todos os dias exaltando e adorando ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E Ele se faz presente aqui neste lugar. Vamos adorar ao Senhor, bendizer o nome dEle. O nome que é santo, o nome que é justo, o nome que é verdadeiro. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Não existe outro nome além do Teu. Não existe outro Deus além de Ti. Tu és, ó Deus soberano, Tu és exaltado, Tu és louvado, Senhor Jesus. Leva-nos além do lugar mais secreto, a um lugar de intimidade contigo, a um lugar em que nós podemos nos assentar ao Teu lado, que nós podemos derramar aos Teus pés as nossas lágrimas, que nós podemos entregar a Ti a nossa adoração, que nós podemos exaltar a Ti com louvor verdadeiro, que suba as Suas narinas, ó Pai, uma adoração agradável a Ti, Senhor. Seja adorado aqui neste lugar, ó Pai, seja adorado, Jesus. Oh Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és adorado, Jesus. Nós rendemos a Ti a nossa adoração, Deus.
render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Nos leva, Senhor Jesus, a um lugar de intimidade contigo, ó Pai. Tu és santo, Jesus. Tu és soberano, ó Deus. Tu és soberano, Senhor, sobre toda a terra, Jesus. Tu és exaltado, ó Deus. Oh, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh Deus, tu és santo, Jesus. Tu és exaltado, ó Deus. Tu és glorificado, Jesus. Não existe outro Deus além de ti, ó Pai. Tu és soberano, tu és exaltado, ó Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és glorificado, ó Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Tu és soberano, tu és o Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Senhor que tem o controle de todas as coisas, Senhor. Tu és Deus e não há outro além de ti. Não há outro nome que está acima de todo nome. Somente Jesus, este nome que está acima de todo nome, que é digno de glória, de exaltação, de louvor. Reverenciamos a ti neste lugar, Senhor. Declaramos, Espírito Santo, continue com a tua autoridade total neste lugar, ministrando o coração da tua igreja. Te bendizemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, irmão, Céu de Louvor, pelo engajamento. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Aliás, eu quero louvar a Deus por todos os nossos irmãos que se envolveram nesses 12 dias em que nós tivemos aqui vários, não somente músicos novos, mas adoradores, amém, meus irmãos? Adoradores que tiveram aqui nesses dias e foi muito especial. Dão a Deus também pelos nossos pregadores que junto conosco estiveram compartilhando a palavra do Senhor nesses dias, nessa campanha. A minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos e quero louvar a Deus também pela sua vida, você que perseverou nesses 12 dias, que esteve aqui, abriu mão de outras coisas a fim de estar conosco, ou você que não conseguiu por alguma circunstância estar aqui também todos os dias, mas de alguma forma esteve aqui e está aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Na verdade é muito bom concluir um propósito, não é verdade, queridos? É muito bom começar algo e assim permanecer. Nós entendemos que essa campanha até é uma forma de nos treinar para muitas coisas que nós iremos caminhar neste ano para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Sinceramente, você tem sido abençoado nesses dias? A palavra do Senhor tem tocado o seu coração? Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos sairão daqui ainda mais compromissados com Deus. Amém, queridos? Muito mais fiéis ao Senhor. E nessa noite nós iremos compartilhar uma mensagem
que é apenas uma porção de um assunto que poderíamos falar por mais tempo, mas com certeza nós iremos, com a graça do Pai, compartilhar muito no decorrer deste ano, este tema tão importante para a caminhada com o Senhor, que é o compromisso com a santificação. Afinal de contas, o que significa isso? Para que eu tenha um compromisso. O que significa santificação? Ou o que significa ter santidade com Deus? Santidade ao Senhor. Nós temos muita base bíblica a qual revela o desejo de Deus para com o seu povo, que deseja que tenhamos uma vida separada a Ele, uma vida de santidade. Claro que nós muitas vezes pensamos que trata muitas vezes uma aparência em que demonstra, santa santidade. Não é bem isso, meus irmãos. Afinal de contas, o que é santificação? Que nós poderíamos definir para que você entenda, olha, se isso é santificação, santificação significa isso à luz da palavra de Deus, então eu quero assumir um compromisso e ter uma vida a qual glorifica o nome do Senhor através da santificação. Bom, para responder essa pergunta, meus irmãos, nós temos uma palavra muito especial que muito fala sobre isso. O apóstolo Paulo enfatizou muito sobre isso à igreja tessalônica, no capítulo 1 dessa carta à igreja. No capítulo 4, nós encontramos a referência logo no primeiro versículo. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver a agradar a Deus e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Versículo 3: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém, queridos? Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. A importância de entendermos este assunto, ainda que seja por alguns momentos que iremos compartilhar, meus irmãos, é de suma importância. Logo nestes versículos nós podemos ter uma clareza, como podemos definir essa pergunta sobre o que é santificação. Santificação, meus irmãos, podemos definir nessa seguinte verdade, que eu e você precisamos compreender nessa noite. Santificação é um estilo de vida que agrada a Deus. É um estilo de vida que agrada a quem? Agrada a Deus. Deus deseja de nós que venhamos viver de maneira que o agrade a Ele. Interessante que o apóstolo Paulo, instruindo a igreja, olha, vocês aprenderam um estilo de vida, viver de maneira que agrada a Deus, porque é o desejo de Deus. Aqui fala sobre a vontade de Deus, que é a nossa santificação. A santificação, meus irmãos, é a vontade revelada de Deus para nós. Deus deseja que eu e você tenhamos não apenas uma experiência, ou viver apenas alguns ambientes, em que podemos dizer, eu sou reservado para Deus, a minha vida é separada para o Senhor. Não. Santificação é um estilo de vida que agrada a Deus. Ele nos chamou para andarmos em santificação. Essa palavra, meus irmãos, ela se aplica para todo aquele que deseja ter um compromisso com Deus. E se você verdadeiramente deseja ter um compromisso, que sua vida seja um instrumento de exaltação e glorificação ao nome do Senhor, certamente este é um assunto que deve muito importar você com este assunto, e se importar muito com isso. Desejar verdadeiramente, olha, eu quero viver um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor, pois eu acredito, meus irmãos, que isso deve ser a nossa maior motivação. Agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida cristã. Qual é o seu maior desejo, o seu maior anseio, se não é para agradar a Deus?
se não é para glorificar o nome do Senhor na sua vida. E o estilo de vida aplica o que, meus irmãos? Aplica com a nossa maneira de andar, nossa maneira de falar, se aplica sim com a nossa moral, se aplica sim em nós lutarmos contra as tentações da carnalidade. Por quê? Porque Deus deseja de nós que venhamos ter uma aliança com Ele. Nós relutamos contra isso, porque eu e você temos uma carne que ama pecar, e ela é totalmente contrária à santificação. Nossos olhos se inclinam àquilo que desagrada o coração de Deus facilmente. No entanto, quando nascemos de novo, ao recebermos o Espírito Santo, logo o poder do pecado, que até então nos influenciava, dominava sobre as nossas vidas, foi rompido. Mas agora passou um processo de santificação, que é você cada dia desejar mais aquilo que agrada a Deus, desejar o que Deus ama, você ter amor por aquilo que Deus ama, e você também detestar aquilo que Deus não se agrada. Você detestar isso. Deus não se agrada de forma alguma, meus irmãos, da imoralidade. E sabemos quando este pecado é cometido na igreja, é um escândalo. Por quê, meus irmãos? Porque nós professamos a verdade. Se o mundo pratica tais coisas absurdas para eles, isso até mesmo não traz escândalo, é até comum, mas jamais deverá ser comum entre nosso meio, meus irmãos. E quem não está sujeito a isso? Somente aqueles que se permitem ser inclinados pela sua própria vontade. Pela sua própria vontade. Meus irmãos, nós não calculamos as consequências que pode trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor, quando permitimos a perversão sexual. Quando nós não assumimos uma vida, um estilo de vida de santificação, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Quando nós nos arrependemos, nos confrontamos, desejo que tenta nos dominar, nos levar distante da presença de Deus. A verdade é, irmãos, que todo aquele que deseja mesmo a presença de Deus, o seu maior anseio, a sua maior motivação de fato é agradar a Deus. Se santificação significa um estilo de vida que agrada a Deus, nós podemos olhar na palavra do Senhor e perceber a vida daqueles homens, semelhante a eu e você, pessoas, só com um diferencial, decidiram pautar as suas vidas em agradar a Deus. E o que aconteceu com elas? Bom, eu vou citar só um para você, um exemplo de um homem que decidiu agradar a Deus, não somente no domingo, não somente um dia na semana, mas ele decidiu em tudo agradar a Deus. Ele ia ao trabalho e desejava uma coisa, ele respirava uma coisa: hoje é dia de agradar ao meu Senhor, em tudo que eu fizer, eu quero agradar ao meu Senhor, porque Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que é santo. É verdade que Ele me ama, mas Ele se agrada da forma que eu vivo. Ele pode me amar, mas significa que aceita tudo que eu quero fazer. Este homem levantava de manhã, respirava e pensava: o que eu vou fazer hoje para agradar a Deus? Tudo que ele, antes de tomar uma atitude, isso vai agradar a Deus? Se perguntava, porque a sua motivação era agradar a Deus. O seu estilo de vida era uma maneira de agradar a Deus. E sabe, meus irmãos, merecemos muito tempo para falar sobre exemplo deste homem que marcou muito a história, o Enoque. Olha só o que o autor de Hebreus falou sobre ele: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, o que aconteceu? Obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Este homem não experimentou a morte, Deus o arrebatou este homem para si, foi arrebatado, porque o testemunho dele era pautado somente numa coisa: agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus, irmãos, muitas vezes consiste em desagradar a nós mesmos.
Agradar a Deus consistirá muitas vezes em desagradar outras pessoas, que não entenderão o zelo que está nos consumindo nosso coração pela presença de Deus. E quando alguém não entende, não discerne o que nós estamos zelando e o porquê nós estamos preservando nosso coração, muitas vezes não terá aceitação em muitos ambientes. Mas o que importa, meus irmãos, não é agradar a Deus, porque a verdade é, meus queridos, se eu e você agradarmos a Deus, não importa quem vamos desagradar. Amém, queridos? Agora, se desagradarmos a Deus, não importa quem a gente vai agradar. Se desagradarmos a Deus, o coração do Senhor, meus irmãos, não importa quem a gente vai agradar. Não importa. Sendo que algo mais importante em nossa fé, em nossa vida é o Senhor. Realmente nós não vamos ter aprovação e não devemos ser refém disso, meus irmãos. Sendo que você tem uma convicção dentro de você que está movendo uma coisa, você está honrando a vontade de Deus, pelo seu posicionamento, por você não ir pela maioria, por não fazer o que muitos fazem, simplesmente pelo teu santo temor que há no seu coração, um zelo que o Espírito Santo de Deus gerou no seu coração, que só você entende isso, o que está no seu coração, o que impede você de não ser influenciado ou fazer aquilo que até muitos dizem, mas isso é normal, isso todo mundo faz, até alguns da igreja fazem isso, até alguns da igreja fazem isso, mas a questão é o seu coração com o Senhor. Isso é um estilo de vida, isso é um zelo, alguém que deseja ver uma santificação, ser separado para Deus, para o louvor do nome do Senhor e ter uma comunhão real com Ele. Enoque andou com Deus e foi arrebatado porque todos os dias da sua vida desejava só uma coisa: andar com o Senhor, andar com Deus. Ele andava com o Senhor pela fé, ele queria o tempo todo honrar ao Senhor na sua vida, ao ponto que obediência já não era um peso, é um prazer. Pois quando nós desejamos verdadeiramente, meus irmãos, viver um estilo de vida, de agradar ao Senhor, logo a obediência não é um peso, não são penosos. Os mandamentos do Senhor torna-se um prazer, torna-se um contentamento de honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos Enoque, um exemplo de um homem que agradou o Senhor de tal maneira que ele foi arrebatado, não experimentou a morte, irmãos, não foi encontrado o corpo deste homem, o Senhor o levou vivo para o céu. Agora, uma coisa tremenda, que olhamos um exemplo por excelência de quem veio a este mundo com o propósito somente de agradar ao Pai e honrar a vontade do Pai, nosso Senhor Jesus. Em João 8:29 diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele resistiu, irmãos, posições deste mundo, a qual queriam honrá-lo, queriam coroá-lo, dar a ele uma posição de honra, de governo deste mundo. Ele fugiu de aplausos, ele até mesmo conseguiu dominar a euforia ou a vontade das pessoas para que ele realizasse até mesmo milagre, mas ainda não era chegada a sua hora. Tudo para quê? Tudo para agradar ao Pai. E Jesus nos ensina a seguir a Ele, e todo cristão genuíno deseja uma coisa: seguir os passos do Mestre. E se nós desejamos seguir os passos do Mestre, uma das coisas que deve mover nosso coração é o que, meus irmãos? Em tudo agradar a Deus. Em tudo que nós fizermos é somente para agradar a Ele. Tudo que deve impulsionar nossas vidas, meus irmãos, se vai agradar a Deus. Você tem um costume de perguntar isso? Será que isso vai agradar a Deus? Antes de qualquer coisa você pergunta, mas isso vai agradar ao Senhor? Isso vai honrar o nome do Senhor? Onde o nome do Senhor será glorificado? Quando perguntamos isso, meus irmãos, é porque realmente nós nos importamos, acima de tudo, em termos uma comunhão plena com o Senhor,
onde o nome do Senhor vai ser honrado nisso. Agora, irmãos, quando nós não se importamos com isso, logo nós somos impulsionados, aquilo que nossos olhos já desejam, que aquilo que a nossa carne já nos impulsionam. Ousou perguntar antes, isso vai agradar a Deus? Isso vai honrar o nome do Senhor? Porque eu creio, irmãos, isso deve mover mais sinceramente nosso coração. O desejo de honrar ao Senhor. E eu faço a pergunta para você com muito amor: você deseja viver para agradar a Deus? É um compromisso nessa noite que você terá a oportunidade de fazer com o Senhor. Pai, nessa noite eu desejo assumir um compromisso, responder essa aliança com o Senhor, que a minha vida seja um instrumento de louvor a Ti. Eu desejo agradar ao Senhor, agradar a Deus. Sabe, você que está lutando, ou está num laço de pecado, de coisas que não consegue sair, não tem força, deseja somente uma coisa: Deus, eu desejo Te agradar, me ajuda a viver de uma maneira que agrada a Ti. Você receberá poder de Deus para vencer essas áreas as quais está sufocando você e levando você a tropeçar. Se tem coisas que somente Deus sabe da sua vida, coisas que você está lutando, mas se você desejar acima de tudo: Deus, eu quero viver para Te agradar, e eu sei que isso não Te agrada, mas me ajuda, porque eu estou escravizado nisso. Eu estou refém dos meus próprios desejos, estou refém disso. Eu estou refém de um sentimento, eu sei que isso não é da Tua vontade, mas é um desejo que parece ser mais forte do que a minha decisão, mas me ajuda, Senhor. Eu faço um propósito contigo, uma aliança com o Senhor, de viver para agradar o Teu nome, mas me ajuda. E sabe o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus prontamente Ele nos socorre. É isso que Ele quer. Sabe, meus irmãos, o Senhor não resiste quando um filho, uma filha grita por socorro. Quando um homem clama pelo socorro do Senhor, quando uma filha clama pelo socorro do Senhor, que está em embaraços, em suas emoções, nos seus sentimentos, e você clama ao Espírito Santo de Deus, porque você deseja agradar a Deus, porque ainda que tenhamos, irmãos, a ilusão ou engano de cedermos ao pecado, o prazer do pecado dura apenas por um momento, e as consequências, elas são que dolorosas, e podem ser até eternas. Se render por um momento, depois vem uma tristeza tão grande, vem um constrangimento, vem a vergonha, vem a culpa. Mas agora, meus irmãos, quando desejamos viver para a glória de Deus, como é bom, meus irmãos, você viver de uma maneira que agrada a Deus, você desfruta do céu na terra, você faz da sua casa um lar de paz, o seu relacionamento torna tão abençoador, quando você tem só os seus olhares, é para quem você disse sim no altar do Senhor. Quando você deseja honrar a Deus no seu corpo, pelo seu nome, em tudo, um estilo de vida, de glorificar o nome do Senhor. E eu concluo, irmãos, com o versículo 8 que diz: portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, não rejeita o pastor, não rejeita homens algum, mas rejeita a Deus. Quem rejeita, meus irmãos, esse convite, esse chamado, a mensagem da santificação, de viver para a glória de Deus, de ter um propósito de viver para glorificar o nome do Senhor e agradar a Deus, quem rejeita esta mensagem, este apelo, este convite para ter um compromisso, não está rejeitando a homem algum, mas rejeita o próprio Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Nós rejeitamos a Deus, irmãos, estamos rejeitando a Ele mesmo. Às vezes pensamos: mas será que Deus está me rejeitando porque minha oração não chega a Ele? A questão é: será que não é nós, pelas nossas atitudes, que estamos rejeitando a Deus? Simplesmente por não estarmos vivendo da maneira que glorifica o nome dEle em nossas vidas, porque um alto preço já foi pago para libertar da condenação do pecado. Ele já nos despertou pelo Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção.
logo já não estamos mais na ignorância. Ele deu o Santo Espírito dele em nós, nos deu a palavra, nos levantou e nos colocou como rebanho para sermos pastoreados. Mas agora, se rejeitar, viver um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor, isso é uma decisão consciente, não é na ignorância. É uma decisão consciente que está rejeitando ao próprio Deus, ao desprezar o que Ele deseja e o que Ele está nos chamando. Nós iremos orar ao Senhor nessa noite, meus irmãos. Dizer: Senhor, eu desejo, acima de tudo, viver um compromisso, que a minha vida seja para glorificar o Teu nome. Você, jovem, quer presente aqui, quer que seja conosco através da transmissão deste culto, faça um compromisso com a sua vida e se guardar para o casamento, para que você desfrute de uma verdadeira lua de mel. Faça um compromisso. Meu corpo é templo do Espírito de Deus. Você casado, faça um compromisso. Meu Deus, eu estava me deixando de levar pela minha carnalidade, mas eu volto meus olhos para o Senhor, me arrependo agora, e eu quero amar a minha esposa. Eu fiz um compromisso com você, minha irmã, que fez um compromisso com este homem. Honre, não dê lugar para a carnalidade, para a iniquidade, mas deseje, acima de tudo, um estilo de vida que agrada a Deus, porque isso que é santificação, não estereótipo, que veja, olha que santificação, este homem santo. Não é isso, meus irmãos. É um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. É um estilo de vida, é um coração que anseia ser fiel ao Senhor. É um coração que está retribuindo a graça dEle, em tudo e em cada decisão, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Enquanto o ministério de louvor vão chegando aqui, eu quero chamá-los nesse momento lá de pé, por favor, queridos. Nós iremos louvar o Senhor com essa canção. Aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração nessa noite, que já está ministrando teu coração, dê uma resposta ao Senhor. Sim, meus irmãos, santificação é um processo, dia a dia. É o Senhor tirando, uma coisa é você sair do mundo, outra coisa é o mundo sair de você. E quanto mais o Espírito Santo de Deus vai preenchendo nosso coração, mais o mundo vai saindo de nós. Nossas maneiras, nossos hábitos, tudo isso vai sendo moldado através de uma vida no Espírito, uma vida plena no Senhor. Ele vai fazendo isso, vai transformando nosso coração. Mudanças genuínas só acontecem por meio de um relacionamento com Deus. Não é seguindo, irmãos, uma série de regras para transformar nossa vida. A mudança genuína que o Senhor deseja que eu e você tenhamos e venhamos evidenciar e testemunhar, meus irmãos, só é possível através de uma comunhão real, plena com Ele. Amém, queridos? Vamos orar. Amado Espírito Santo, enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, que o Senhor continue convencendo nossos corações a assumirmos nessa noite, Pai, o que é desejo do Teu coração, o que é um chamado do Senhor, é a vontade do Senhor, que tenhamos uma vida, Senhor, em honra e louvor a Ti, que a santificação é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, abra nossos olhos, para que possamos perceber, Senhor, nossas mazelas, nossas falhas, que muitas vezes, Senhor, estão escondidas pelo engano de uma religiosidade tão vazia e tão barata. Senhor, eu clamo no nome de Jesus, porque se até neste momento vidas estão permanecendo num propósito de ter compromisso com o Senhor, é que desejam entregar tudo ao Senhor, a fim de receber tudo da Tua presença. É isso que nós clamamos, ó Pai, enquanto adorarmos ao Senhor com essa canção, que o Senhor continue ministrando, fluindo em nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto isso, irmãos, também pode estar trazendo os seus pedidos de oração, que você estará semeando pela fé no mês de dezembro.
Faça isso enquanto louvamos ao Senhor. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh Deus, o meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Quero convidar você a se manter firme aí. Quero chamar os intercessores à frente, por gentileza, queridos. Você já teve a oportunidade de trazer os pedidos aqui. Nós vamos fazer a última oração, a última intercessão, não é? Da campanha 12 por 12. E nós queremos encerrar com convicção e confiança de que este ano está nas mãos de Deus e é para a glória de Deus. E tudo que nós ouvimos e vivemos aqui, vivenciamos nesses dias, é uma construção, é um tijolinho posto a cada dia para um ano extraordinário. Compromissos que nós fazemos, amém, queridos? E talvez esse seja um dos maiores compromissos mesmo, santificação, que o Senhor nos dê essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Queria chamar a Maíse, a Maiara, perdão. A Maiara, cadê ela? Vem cá, querida. Onde ela está?
Está chegando ali. Nossa intercessora também, né, querida? Vamos clamar a Deus, encerrar este momento, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos sustentou, Pai, nessas semanas, nesses dias. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor já nos levou a um passo adiante, a um compromisso de fé, Senhor, com a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor já fez nesses dias, Pai. Hoje nós te louvamos, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos dará um ano extraordinário. O Senhor já está nos proporcionando um ano extraordinário. E nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor faz tanto por nós, Pai. Nos dê um coração grato, Senhor. E agora, Pai, te peço perdão, Senhor, pela nossa miséria. Perdão, Senhor, pela nossa vida, Pai. Por muitas vezes achar que temos o controle das coisas quando não temos. Devemos entregar tudo a Ti, Pai. Nos ensine, Senhor, a viver em santidade, a ter uma vida santa, uma vida que te honra, Pai. Senhor, que tudo que fizermos, Senhor, seja para o teu louvor, que onde entrarmos, onde sairmos, Pai, onde colocarmos a nossa planta dos pés, que seja o Senhor, que seja o Senhor no nosso trabalho, que seja o Senhor na nossa casa, que seja o Senhor em nossas famílias, ao falarmos, ao andarmos, ao deitarmos, que seja o Senhor, Pai. Abra nossos olhos, nos ensine, Senhor, a tua verdade, nos dê a revelação da tua vontade, Pai, nos dê fome, sede da tua palavra, Deus. O Senhor já nos mostrou o que é para ser feito, Pai. O Senhor já nos deu, Senhor, a carta de amor mais linda, Pai, que é a tua palavra, Senhor. Nos dê, Senhor, o compromisso, Senhor, deste ano de ler a tua palavra, Pai, de entender as tuas verdades, de entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Que possamos ter um coração santo, um coração que te teme, um coração, ó Pai, que anseia, Pai, viver de acordo com a tua vontade, Pai. Eu entrego, Senhor, este ano em tuas mãos, esse mês de dezembro, já te louvando, Pai, te agradecendo, Pai. Nos dê comprometimento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Você crê que o Senhor já te inspirou por um ano, uma vida extraordinária, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos encerrar este momento e encorajando você que puder ficar conosco, nós iremos ter logo em seguida, teremos um intervalo de uns 5 minutos, logo nós iremos retornar um tempo aqui de oração, de intercessão. Você será muito bem-vindo aqui conosco. Caso não consiga estar, que Deus te abençoe, vai na paz. Lembrando que domingo pela manhã estaremos juntos aqui, né? A grande celebração pela manhã e também às 19 horas. Amém, meus irmãos? Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que tenhamos um ano extraordinário de crescimento, rumo à maturidade, focado os olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Sim, sob essa graça, despede-nos, ó Pai, é que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém. Vamos à bênção, Deus abençoe, queridos. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar
mais de Deus.